Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos deixar essa aula gravada aí, né? Então, pessoal, a gente está na UC aí, é um C curta, é o C de mecânica dos fluidos, né? Então, na termodinâmica, a gente viu a parte de térmica, né? De funcionamento do ar-condicionado. E aqui, pessoal, a gente vai ver mecânica dos fluidos. Por quê? Aqui, pessoal, no sistema de ar-condicionado, a gente tem dois fluidos envolvidos que fazem uma troca de calor, que é o fluido refrigerante, que ele passa por mudanças de estado, né? Então ele passa de vapor para líquido, né? E vai tendo essa mudança ao longo do ciclo. E o ar, né? O ar também, só que o ar aqui ele não vai mudar, né? Ele vai só mudar a temperatura. Só a pressão ali vai ser a mesma e vai ser mudança de temperatura para climatizar. Então ele vai ter movimentação devido à sua diferença de densidade que se dá pela questão da temperatura. A gente sabe que o ar mais frio ele é mais denso, desce, e o mais quente ele tende a subir, porque está menos denso. Né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, aqui, pessoal, ela iniciou no dia 11 e vai até o dia 26 do outro. É bem rápido mesmo. Ela é composta, então, por uma atividade. Vou falar dela aqui para vocês. E vou falar também um pouco dos que se pede aí. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu Vamos entender, pessoal, o contexto, calculando para climatizar, né? Então, vamos lá. Uma empresa está instalando um sistema de climatização tipo chiller nos corredores da galeria de um edifício comercial. Então, aqui, pessoal, a gente está tratando com um sistema, um equipamento de grande porte, ou seja, precisa de dutos, né? Precisa ser dutado. Então, em cada andar serão instalados trocadores de calor do tipo fan coil. No projeto está especificado o número de 6 insufladores, então, ou seja, em cada andar a gente vai ter o fan coil. Então, vamos ver aqui que é o fan coil, ó. Aqui, ó, fan coil. Então, a gente tem os fan coils aí, ó, onde vai ter a troca de calor aí, né? No caso, é entre a água e o ar, né? Que a gente utiliza a água gelada e uma bomba ali, um ventilador para insuflar esse ar, né? Tá, deixa eu voltar aqui então, pessoal. Bom, então no projeto está especificado o número de 6 insufladores em cada andar, com vazão igualmente distribuída por sistema. Você pode realizar o dimensionamento dos dutos a ser produzidos e posteriormente montados. Então aqui, os valores das larguras poderão ser arredondados em múltiplos de 5. Considere os dutos com igual atrito, sendo obrigatório uma velocidade de 4 metros por segundo para melhor eficiência em movimento laminar do ar refrigerado pelo duto. Os dutos terão perfil retangular com altura de 30 centímetros. Então, independente do trecho, a altura é a mesma, sempre 30 centímetros. O ventilador tem uma vazão de 2.400 metros cúbicos por hora. Então, para isso, pessoal, vocês vão fazer esse dimensionamento aí. Depois eu vou mostrar um pouquinho aí da. Bom, então, pessoal, por que que, bom, a gente pensa em fluido uma coisa líquida, não, mas o ar também, né, o ar que a gente respira aqui, ele também é um fluido, porque ele escoa, ele tem uma viscosidade. O ar aqui, a gente pode estar olhando e parado, mas ele está sempre movimentando, então tem um vento, né, a massa de ar aqui, ela pode estar estagnada, mas ela está também tendo uma dinâmica. Então, ela é um fluido que está em dinâmica. E como fluido, né, pessoal, ele tem suas características, né, físico-químicas aí. Então, é, entalpia, dependendo da temperatura, massa específica, enfim, várias características aí. Então, por exemplo, a gente tem um título, né, que é entre a massa de vapor e massa total, né, então tanto de vapor tanto tem líquido, né, então no caso aí para uma substância pura, né. Bom, na mecânica dos fluidos, pessoal, então a gente tem a parte estática, a gente chama de
a parte estática e a parte dinâmica. Bom, a lei de Pascal aqui, pessoal, a gente, né, a lei aí que ela relaciona então pressão, que é dada da força pela área, né? Então a força aqui, ó, então, quanto menor a minha área, maior a pressão. Então aqui, por exemplo, a gente consegue levantar um carro aqui de 1.000 quilos apenas com peso de 10. Por quê? O fluido aqui, ele vai ter uma pressão e uma outra aqui, ó. Então, por equilíbrio, eles vão se movimentar até que eles fiquem na mesma altura. Mas, por exemplo, se eu pressionar aqui, eu consigo levar, ó, o peso desse carro sem muito esforço, justamente pelo princípio da pressão, né? Bom, a outra característica, pessoal, é a viscosidade. O que que é a viscosidade? É a resistência do meu fluido em escoar, né? Então, por exemplo, toda a viscosidade ela tem como referência a água. Então, a água é a dificuldade de escoamento. Então, por exemplo, você vai ver o óleo ele é mais denso do que a água. Então, ele tende a fazer o quê? Ele é menos denso. E ele é mais viscoso, ou seja, ele tende a escoar mais devagar. Ou seja, por que isso, pessoal? É característica química. Então, as moléculas de água, por exemplo, elas estão tão unidas assim, né? Então, ela consegue ter um certo escoamento. Já as moléculas de óleo estão, vamos dizer assim, mais interligadas, mais próximas, mais atraídas umas com as outras. E isso vai o quê? Da característica de maior viscosidade, né? Então, a gente percebe isso nesses fluidos. Então, por exemplo, a gente tem duas placas ali e um fluido entre eles, ó. Então, uma placa em movimento, o fluido inicia deformação, ou seja, a gente vai ver ali o fluido deformando. Agora, se tem as duas placas paradas, por exemplo, um duto, e o fluido está se movimentando, ele vai ter então um escoamento. Então, por exemplo, o que está na parede do tubo vai tender a ter vamos dizer assim, ah, um atrito. E a parte que está no centro aqui, ele escoa mais rápido. Então, faz aquela espécie de, como se fosse uma barriga mesmo ali, um menisco que chama, né? Então, foi o que eu falei, pessoal. Uma coisa que influi diretamente na viscosidade é a temperatura. Então, geralmente, quanto maior a temperatura, menos viscoso fica o meu líquido. Então, é uma característica, por exemplo, do óleo. Então, o óleo ele tem uma faixa de temperatura que mantém aquela viscosidade que é ideal para fazer a lubrificação de componentes mecânicos. Se aumentar em demasia essa temperatura, o meu óleo vai perder essa viscosidade, ou seja, ele vai perder a característica de lubricidade. Aí o meu equipamento, meu componente móvel, ele vai atritar ali e vai perder as características e vai ter né, um problema aí. Matematicamente, pessoal, a viscosidade ela pode ser dada de duas formas, pela cinemática ou a dinâmica, né? E ela é relacionada a partir da massa específica do fluido, né? Conforme a equação que é o μ, que o μ dividido pelo ρ, que é a massa específica, né? Então, a velocidade cinemática é a dinâmica dividido pela massa específica. Bom, e essa viscosidade, pessoal, para refrigeração, principalmente do ponto de vista do transporte do fluido, né? Então, a gente tem um fluido refrigerante que está dentro de uma tubulação. Então, a gente precisa saber, por exemplo, para poder dimensionar o duto correto, para ele poder vencer a perda de pressão, que é um daqueles negócios que dá a variação de pressão, né? O atrito do fluido escoando dentro de uma tubulação, para vencer essa perda de pressão e dimensionar também corretamente o compressor. Então aí tem as faixas de viscosidade aí, né, pessoal? A norma SAE, né, que é da Sociedade de Engenheiros Automotivos, ela determina os valores de viscosidade a 100 graus Celsius, atribuindo classificações a partir dos valores mínimos ou faixa de viscosidade, dependendo da faixa, né? Então, por exemplo, no óleo lubrificante do veículo, a gente tem lá aquele 0W40. Então, por exemplo, no inverno ele tem uma faixa de viscosidade, para temperatura extrema ele tem uma outra faixa de viscosidade, ou seja, são óleos multiviscosos, ele vai ter
uma multiviscosidade, porque, claro, dependendo da faixa de operação onde o motor vai operar. Realmente aqui no Brasil, né, pessoal, não tem faixas muito grandes, por exemplo, entre negativa e positiva ali, né, entre temperatura mínima e a máxima ali. Por exemplo, não vai ter risco, por exemplo, de ter temperaturas de -20 e verão de 40, 50 graus. Não vai ter esses extremos, vai ser um pouco mais, a amplitude é menor, né? Bom, falando da propriedade termodinâmica, né, pessoal, é qualquer característica que pode ser medida, observada ou calculada, dependendo do estado da substância. Então, por exemplo, ó, um sistema termodinâmico é um sistema que a quantidade de matéria e de massa são fixas no decorrer do tempo. Então, vazão em massa quer dizer o tanto de massa por segundo que flui, por exemplo, em um sistema fechado, que é um volume de controle. Então, por exemplo, se a gente estabelece um volume de controle aqui, ó, quer dizer que aqui a massa, né, pode estar saindo ou entrando massa ou calor também. Então, assim como a massa, né, calor também. Então, uma entalpia. Então, quantos joules por segundo, né? Quantos kilojoules por hora, kilojoules por segundo, BTU por hora. É assim que a gente faz esses dimensionamentos, você utiliza então o chamado controle de volume, que a gente estabelece uma fronteira. Então, por exemplo, pode ter um sistema que a gente vê o que entra e o que sai aí de calor calor, né, e massa também. Isso, claro, parametrizado no tempo. Tem aí, ó. Então, a gente vê uma entrada e uma saída, né? Geralmente relacionando massa, a vazão em massa com uma entalpia, né? Então, por exemplo, na entrada aí aqui, eu vou ter uma vazão em massa vezes uma entalpia de entrada. Ele passa por esse volume de controle e vai ter uma saída. Pode sair massa também e uma entalpia. Pode ser mais ou menos, depende do que faz aqui dentro desse volume de controle. Bom, a pressão aí, pessoal, é a força exercida por unidade de área, né, na fronteira de um sistema. Então, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. É denominada Pascal, né? A gente pode utilizar a pressão absoluta, relativa ou de vácuo, né? Então, a relativa, pessoal, ou manométrica, ela é pela leitura de um instrumento, né? Geralmente um manômetro, manovacuômetro ou vacuômetro. Então, se ela é positiva, ela é a soma da pressão relativa e atmosférica. Então, aqui, pessoal, é sempre no manômetro, é sempre a pressão relativa, né? Porque a gente já sabe que tem a pressão atmosférica ali, então é aquela pressão mais a atmosférica. Então é a pressão que está presente mais a pressão da atmosfera. Se é vácuo, é menos, né? Ok, pessoal. Bom, vou pegar um exemplo aqui muito parecido com a atividade que vocês vão fazer aí. É um modelo aí. Que eu vou fazer aqui com vocês e depois vocês fazem aí, tá bom? Vou encerrar aqui por enquanto a parte teórica e passar um exercício aqui. Só um minutinho. Vou pegar ele aqui.
Tinha, pessoal. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo. É, bom, só vou pegar um pente aqui. Então, pessoal, qual que é a primeira ideia? Vamos fazer o desenho para a gente entender aqui, certo? Então, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Então, a gente tem um trecho maior, aí ele dá uma estreitada, né? Aí ele tem outro trecho, outro estreito. E aí, pessoal, eu vou ter os pontos de insuflamento, certo? Então, vou ter aqui, aqui. Bom, a gente sabe que a entrada aqui, ele tem 2.400 metros cúbicos por hora, certo? Então, aí você pensa assim, bom, mas por que que tem esse estreitamento? Isso aí, pessoal, é uma questão aí de manter a pressão. Porque se eu mantiver, porque a gente sabe que aqui o ar ele vai fazer isso aqui, né? Vem para cá, aí uma parte vem para cá, né? Então aqui é os ambientes. Então vem um ambiente aqui, outro aqui, aí o ar vem para cá de novo, aí vai sendo distribuído. Então a massa de ar vai diminuindo. Então à medida que ela diminui, o meu duto também tem que ser diminuído para manter a pressão. Porque o que acontece? Se permanecer nessa mesma tamanho aqui, ó. Como a vazão aqui é menor, a pressão vai ser menor, certo? Claro, mantendo as dimensões. Por quê? A pressão diminui, tá? Aqui vai chegar pouco ar. Então, por exemplo, o pessoal que, por exemplo, está nessa área aqui, ó, vai sentir menos o ar sendo insuflado, vai sentir menos o ar chegando ali. Então, por isso tem que ter esse estreitamento. Isso aqui é por norma, pessoal. Então, a primeira coisa, o que que é? Eu tenho, então, 6 bocais aqui, ó. Então, tem um, dois, três, quatro. Então, tenho 6 bocais. Então, o que que eu preciso fazer? Dividir, ó. Então, eu preciso dividir 2.400 por 6, né? Aí eu tenho um número de bocais, depois eu vou converter. Então, depois eu tenho que fazer uma conversão. Então, fazer uma conversão de metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Aí depois eu vou ter que fazer a fórmula que é a vazão, que é a velocidade vezes a altura. A gente viu lá que a velocidade é de 4 metros por segundo. Eu já tenho a vazão e a área ali, pessoal, é base vezes a altura. A gente sabe que a altura ela equivale a 30 centímetros ou 0,3 metros. Eu tenho que fazer isso em metros, né? Porque está convertido aqui 4 metros por segundo. Aí com isso eu já acho o primeiro trecho, ó.
Então aqui B, por exemplo, do trecho A, por exemplo, aqui o trecho AB, então trecho AB eu vou achar uma altura X aqui. Então vocês vão fazer 2.400 menos dividido por 6 aqui, dividido por 6, vou ter outra vazão aqui. Aí da mesma forma, acho uma outra altura aqui, assim como eu achei aqui, eu acho aqui e acho aqui também. Da mesma forma aqui. Certo, pessoal? Vou fazer aqui, senão eu vou responder para vocês. Ok, pessoal? Então é isso aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento aí, me procure. Tá bom, pessoal? Vou desejar a vocês, então, uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima.